Olá, meus queridos irmãos e amigos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Estamos iniciando nessa semana a jornada 43 dias de encorajamento. Eu quero te encorajar a fazer algumas coisas que você sempre achou que não ia conseguir fazer. Mas você vai ser encorajado e você vai fazer. E nesta semana eu estou desenvolvendo então 5 meditações com o tema colocando em prática o hábito do tempo a sós com Deus. Tá? E hoje, quarta-feira, é a terceira meditação. Nós vamos meditar no tema estudando a Bíblia no seu tempo a sós com Deus. Então, como nós já estudamos, nós já vimos que no tempo a sós com Deus nós devemos orar. Agora nós vamos ver que nós precisamos estudar a palavra de Deus no tempo a sós com Deus. Hoje, então, é a terceira meditação. Eu espero que você esteja se sentindo bem, encorajado a praticar o TSD, o tempo a sós com Deus. Então, entendo que você foi encorajado, está sendo encorajado e aceitou o desafio de adotar o hábito de realizar o tempo a sós com Deus na sua vida. Então, nós vamos juntos. Nós já vimos, então, que o tempo a sós com Deus é o tempo em que a gente para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia, esse tempo de refrigério, o tempo em que a nossa vida é acalmada e nós vamos sentir então a comunhão com o nosso Pai que está nos céus. Então, quando nós falamos com Deus, nós estamos orando. Nós dizemos que, aliás, nós sempre dissemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Agora, no tempo a sós com Deus, é esse momento em que você fala com Deus e você ouve Deus falar ao seu coração. Eu quero começar lendo o Salmo 1, verso 2, que diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O salmista, ele deixa claro aqui que havia uma satisfação no coração dele por meditar na palavra de Deus. Ele tinha os seus momentos a sós com Deus e a sua maior satisfação estava em meditar na palavra de Deus. Mas também eu quero ler o Salmo 19, verso 14, que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, o momento a sós com Deus, o tempo a sós com Deus, quando você está ali lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, isso alegra o coração de Deus. Então, o primeiro verso nós vimos que a maior satisfação do salmista era meditar na palavra de Deus. Neste salmo diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Então, na meditação, há uma satisfação no nosso coração e também agrada o coração de Deus. É uma satisfação mútua. Esse tempo a sós com Deus traz esta satisfação mútua. Então, esta satisfação acontece através das conversas, na convivência e nos relacionamentos. Quando você gosta de alguém, você quer estar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, meditar com essa pessoa, trocar ideias com essa pessoa, você gosta disso. Então, quando passamos a conversar com Deus, passamos a entendê-lo, passamos a conhecê-lo e nós vamos passar a amar o nosso Deus, nessa intimidade com o Senhor, no tempo a sós com Deus. Como ilustração, eu quero lembrar a história de uma jovem. É uma jovem, ela ganhou um livro, aliás, ela passou numa livraria e olhando lá os livros e tal, nas prateleiras daquela livraria, ela viu um livro, se interessou e comprou aquele livro. E começou a ler o livro. Mas de repente ela se cansou, ela não gostou do livro e ela guardou o livro. Esqueceu o livro para lá. Tempos depois, essa jovem empreende uma viagem. E era uma viagem de navio. E naquele navio, conversa vai daqui e dali, conhece um aqui, conhece outro ali. Ela conheceu um rapaz. E eles começaram a conversar, trocar ideias. E eles começaram a se encontrar mais vezes naquela viagem, longa viagem. E então, naquela viagem, eles começaram a trocar ideias. E conversa vai, conversa vem. Eles começaram a sentir uma empatia. E eles começaram, então, a perceber que havia algo comum entre eles. Eles começaram a perceber que eles gostavam-se um do outro. E eles começaram a namorar.
E aquele namoro se tornou em noivado. E agora, quando eles estão noivos e aquela menina, aquela moça está conhecendo aquele jovem, sabendo quem ele é e tal, e ela descobre que ele é um escritor. E quando ela vai vislumbrar os escritos daquele jovem, os livros daquele jovem, ela percebe que aquele livro, o autor daquele livro era aquele jovem. O que aconteceu? Quando ela lia e ela não conhecia e não tinha intimidade, ela não gostou do livro. Mas de repente ela começa a desenvolver um relacionamento com o autor do livro, e ela começa a conversar com ele, e ela começa a entender o autor daquele livro, e ela então se torna noiva daquele jovem, e ela percebe que ele é o autor do livro. Então, não basta ler o livro, nós precisamos ter intimidade com o autor do livro. E nesse tempo a sós com Deus que eu estou te desafiando a passar a ter, é para que nós possamos todos termos esta intimidade com o Senhor e possamos passar a amar o Senhor. Então, nesse tempo a sós com Deus, nós vamos conversando com Deus através da leitura da Bíblia e da oração, e assim desenvolvendo um relacionamento com Ele. Isso nos levará a nos apaixonarmos pelo Senhor. Então quero enfatizar o valor da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é fonte de revelação e dotada de poder para promover a salvação de qualquer ser humano. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3, verso 15, o apóstolo Paulo dizendo ao jovem Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo diz que a Bíblia é capaz de tornar uma pessoa salva. Então quando alguém vai lendo a Bíblia, vai entendendo o plano de salvação. Em João capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas que testemunham a meu respeito. Então, quando nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos tendo os problemas da nossa alma sendo resolvidos. E o maior problema é o pecado. E Jesus nos livra do pecado e Ele nos dá a vida eterna. Então, a Bíblia, por ser inspirada pelo Espírito Santo, ela nos dá as direções, os ensinamentos que nós tanto precisamos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, eu li o verso 15, agora eu vou ler o verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E eu quero, nesse final da meditação, contar para você a história de Carver. Eu tenho contado essa história tantas vezes. George Washington Carver. Ele tinha sido escravo, ele conseguiu a liberdade, e ele estudou, e ele se formou, e ele se tornou um cientista. E como cientista, ele começou a desenvolver suas atividades na área da botânica, e ele decidiu estudar sementes. E uma das sementes privilegiadas por ele, e que ele gostava de estudar, era a semente do amendoim. E ele descobriu mais de 200 fórmulas diferentes no amendoim. E um dia, dando uma entrevista, o repórter perguntou a Carver: Dr. Carver, como é que o senhor faz para descobrir tantas fórmulas diferentes no amendoim? Carver respondeu: estudando um livro da capa preta que eu tenho lá em casa. O repórter falou: mas Dr. Carver, o repórter era evangélico, e disse: Dr. Carver, a Bíblia não fala de amendoim. Carver respondeu: ok, ela não fala de amendoim, mas o mesmo Deus que ditou a Bíblia, que promoveu a composição da Bíblia, esse Deus é que fez o amendoim. Então eu vou lendo a Bíblia e conversando com Deus em oração, e Ele vai me revelando novas fórmulas do amendoim. E Ele vai me ajudando a descobrir novas fórmulas no amendoim. Então a Bíblia, ela pode nos ajudar, ainda que ela não fale especificamente de certos temas da atualidade, mas o Deus que entende todos os temas, Ele vai nos orientando sobre cada tema da atualidade. Basta termos o nosso momento com Deus, estudando a Bíblia e orando. Então, como podemos ver, no tempo a sós com Deus,
vamos lendo a Bíblia, conversando com Ele e Ele vai nos orientando. Espero que você esteja encorajado a praticar o hábito de diariamente desenvolver esse tempo a sós com Deus, a separar esse momento, o melhor momento para você, o melhor horário para você e desenvolver esse tempo a sós com Deus. Eu quero terminar agora, de fato, lembrando um momento muito especial para mim. Como eu me encho de alegria quando eu, lendo a Bíblia, eu percebi algo fantástico. Quando o nosso Deus, Ele fundou o primeiro pequeno grupo de estudo bíblico. O primeiro pequeno grupo foi fundado por Deus. Quando Ele descia lá do céu, e todos os dias, na virada da tarde, Ele vinha conversar com Adão e Eva. Aquele pequeno grupo encorajador, quando Deus vinha conversar com Adão e Eva. Então, faça isso, meu irmão, meu amigo. Desenvolva também o seu pequeno grupo. Só que nesse pequeno grupo, eu estou te encorajando a que esse pequeno grupo seja entre duas pessoas, entre você e o nosso querido Pai que está nos céus. Deus te abençoe. Faça isso. Vamos juntos colocar em prática, como hábito na nossa vida, o tempo a sós com Deus e que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu nome por este tema. Deus abençoe para que todos nós possamos colocar em prática, possamos desenvolver o hábito de, em todos os dias, termos aquele momento para estarmos na tua presença. Nos abençoe, Pai, para que nós possamos aprender a amar o Senhor. Nós possamos nos tornar pessoas apaixonadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E até amanhã, quando nós teremos a próxima meditação sobre como colocar em prática o hábito do tempo a sós com Deus. Deus te abençoe e até amanhã.